Tudo bom, pessoal do quinto ano? Pessoal, hoje a gente vai fazer mais uma atividade que envolve linha, certo? Linha de verdade, certo? Então eu vou usar, por exemplo, aqui eu tô com um rolo enorme de barbante, a gente vai usar literalmente a linha. Só que antes de ir para o trabalho, a gente vai fazer um desenho. E não é qualquer desenho. Eu quero trabalhar com vocês a ideia de desenho simples, minimalista. O que é isso? É um desenho que tem apenas uma linha, certo? Então, por exemplo, ó, antes de fazer o desenho mesmo no papel, imagina o seguinte, eu vou cortar aqui um pedaço de linha, certo? Faz de conta que essa linha aqui vai representar a linha do meu desenho no papel. Eu vou trazer aqui para a mesa, certo? Então, olha só, vou colocar aqui a câmera na mesa, imagine o seguinte, imagina que eu tenho, então, uma linha, né? Só que ao invés de eu fazer essa linha com uma caneta, eu vou fazer aqui com o meu barbante, certo? Então, por exemplo, vou fazer um desenho abstrato. Então, eu tenho aqui, ó, vou fazer o desenho com a minha linha, um desenho abstrato, certo? Por exemplo. Mas eu posso também querer fazer um desenho que seja figurativo. Então, vamos supor que eu queira fazer um caracol. Ó, faço aqui a parte dele de cima e fiz aqui a cabecinha do meu caracol, por exemplo, certo? Meu caramujo, ficou aqui ao contrário, né? Deixa eu virar aqui para vocês, certo? No desenho, o que acontece? Vou pegar aqui uma folha de rascunho só para mostrar para vocês, porque daí eu vou fazer com a canetinha. Um desenho minimalista é um desenho que começa e termina numa linha só. Ele não vai ter parada, ele não vai ter pausa. Então, por exemplo, se eu for fazer, vamos supor, uma flor, eu vou colocar meio de lado aqui. Então, por exemplo, ó, eu começo com a minha linha, então eu faço aqui o galinho, aí eu venho, ó, faço uma folha, eu não tirei a canetinha, né? Eu ia falar lápis, mas enfim, ó, eu não tirei a canetinha do lugar, eu simplesmente fui e terminei, né? Eu fiz uma flor usando uma única linha, certo? Então, aqui, ó, existe esse traço. Eu poderia fazer algo até mais simples, né? Por exemplo, vamos supor que eu vá fazer uma borboleta. Então, eu posso, por exemplo, ó, tô começando aqui a minha borboleta, fiz a cabeça, e aí eu venho com uma coisa meio estilizada para fazer a asa, por exemplo, certo? Você encontra na internet diversos tipos de desenho minimalista, certo, gente? Então, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui uma outra folha de rascunho, né? Então, por exemplo, ó, vamos supor, eu vou fazer um desenho de um gatinho. Então, eu venho aqui, faço as orelhinhas do meu gatinho, aí eu venho aqui, ó, puxo o rabinho dele e termino. Eu fiz um rabão, tá mais parecendo um, sei lá, né, um esquilo, mas enfim, tá? Então, assim, o que acontece? A gente vai, então, pegar um pedaço de papel, a gente vai criar um desenho que seja minimalista, então um desenho super simples, e então nós vamos colar uma linha sobre ele, certo? Se você quiser brincar um pouquinho primeiro, né, como eu fiz, só um minutinho que saiu do foco, se você quiser brincar um pouquinho com uma linha, né, para criar algum desenho antes, tudo bem, certo? Então, por exemplo, né, eu vou fazer aqui, por exemplo, sei lá, vamos inventar aqui alguma coisinha. Né? Eu posso brincar com isso, se você quiser, né, quero tentar fazer, por exemplo, um carrinho. Vamos ver se eu consigo fazer aqui um carrinho. Né? Aqui não ficou muito bonitinho, fazer uma coisa mais simples, porque a minha linha tá pequena. Eu fiz um chapéu, por exemplo, certo? Ou como, né, não sei se vocês leram O Pequeno Príncipe, pode ser uma cobra, né? Uma jiboia que engoliu o elefante, por exemplo, certo? Mas, enfim, então eu vou criar um desenho. É legal que você crie um desenho com torções, né, com curvas e tudo mais. Pode ser abstrato ou pode ser figurativo, né? Aqui é uma tentativa de um peixinho, né? Aqui eu precisaria colar para ficar mais bonitinho, certo? Mas a tentativa, então, de criar um desenho usando apenas uma única linha, certo? Então, é isso. Então, por exemplo, vou aqui criar com vocês
eu fiz aqui a ideia do peixinho, eu vou fazer um peixinho, mas eu vou fazer com mais linhas, tá? Um pouquinho mais, mais barbante, né? Um pouco mais de barbante. Mas eu vou começar, então, com o meu desenho. Então, para isso, eu vou pegar aqui o meu lápis, tudo bem? Ixi, desfocou novamente, esperar focar. Focou. Pronto, então agora eu vou desenhar o meu peixinho com uma linha só. Então, por exemplo, ó, eu vou vir aqui, fazer meio grande. Eu vim aqui com o meu peixinho, mas aí aqui, ó, eu vou fazer aqui uma curva. Aqui para ser a nadadeira do meu peixinho. Ó, fiz um desenho mais complexo aqui do que seria um peixinho, por exemplo, certo? Meio modernista, ok? E aí, qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu usar linha, né? Uma única linha, de preferência, para eu contornar esse meu desenho usando esse barbante ou uma lã ou uma outra linha que você tenha na sua casa. Como que você vai fazer? Usando cola. Você pode usar cola bastão, você pode usar cola branca, cola, né, dessas colas mais líquidas. Algumas pessoas acham que assim é mais fácil. Pode ser realmente, desde que você não coloque muita cola, mas usar cola bastão pode ser legal também, porque você pode fazer o seguinte, né? Você abre aqui a cola e utiliza ela como um canetão. Ó, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, aqui é um final, né? Aqui também é um final, ou começo, né? Você pode chamar como quiser. Então, por exemplo, ó, eu vou começar por aqui, aí eu venho e eu vou tentar fazer esse contorno, ó, do meu desenho, primeiro com a cola. Eu não vou colar tudo de uma vez, senão eu meleco tudo, tá? Mas eu venho com a minha cola. Então, eu venho com o dedo empurrando como se eu estivesse desenhando literalmente com a linha, com esse meu barbante, em cima da linha que eu fiz no lápis, tá? Deste jeito, você consegue linhas, no caso, com o barbante, mais precisas, certo? Então, ó, vou continuar passando a minha cola aqui agora. Ok, ó, vim aqui mais um pouquinho. Ok. Ó, tô passando com bastante cuidado, certo? Se você achar que deste jeito está difícil, você pode usar a cola branca, como eu disse, com um cuidado que é o cuidado de não encher muito de cola, né? Se você quiser, ó, a cola branca, como ela é branca, se você estiver usando uma folha colorida, por exemplo, você consegue enxergá-la com facilidade. E mesmo numa folha branca mesmo, né? Você tem aí uma facilidade maior para enxergar a cola, mas mesmo assim, como ela é mais melequenta, você precisa ter bastante cuidado para não borrar tudo, né? Não fazer com que seu trabalho fique todo, enfim, todo sujo, todo melequento, certo? Então, é isso. Então, a atividade é criar um desenho com uma única linha, tudo bem? Eu quero que vocês pensem aí numa imagem que pode ser figurativa ou pode ser abstrata, mas eu queria que não fosse, principalmente se você criar algo abstrato, que não fosse algo tão simples, né? Que você trabalhasse essas curvas, essas torções, de modo mais bonitinho, de modo mais caprichado, tá certo? Então, é isso. Eu vou continuar aqui o meu para vocês verem o resultado e já já eu mostro, tá bom? Então, é isso, ó. Vou colocar aqui mais cola, aqui seguindo o meu desenho. Eu vou usar a cola branca para eu ir um pouco mais rápido. Mas lembrando que é possível ir com a cola de bastão também, certo? Sem pressa, tá, gente? Eu vou acelerar aqui um pouquinho, né? Não o vídeo, eu não vou editar o vídeo, não. Eu vou fazer na velocidade normal aqui, mas quando eu falo que eu vou acelerar é porque eu não vou fazer tão devagarzinho. Mas isso não significa fazer de qualquer jeito, tá, pessoal?
Lembrando, eu não gosto de melecar meu dedo. Tem uma dica? Tenho. Você pode pegar um lápis, usar aqui a ponta ao contrário, para ir apertando, ao invés de usar o dedo. Se você é uma pessoa que se incomoda com essa sensação da cola na mão, então você pode ir apertando com o lápis ao contrário, tá certo? Então aqui, ó, mesma coisa, eu vou apertando com o lápis ao contrário. Ok? Ó, já tô aqui quase, né, completando aqui a minha angulação. Ó, agora eu vou passar mais cola. Gente, uma coisa que é legal dessa atividade é se você puder, se você estiver em casa, já que essa atividade está sendo numa aula remota, de você, por exemplo, utilizar uma folha colorida, por exemplo, se você estiver usando barbante cru, que é aquele barbante meio bege, certo? Ou então, se você estiver usando uma folha branca e você estiver usando uma lã colorida, fica legal o contraste também, certo? Então, tentar fazer isso. Se você usa uma folha branca, use uma folha colorida para linhas mais claras, e se você puder uma linha, só tiver uma linha colorida, né, uma lã bem colorida, por exemplo, dê prioridade aí para a folha branca, para dar bastante contraste. Ou caso você prefira usar uma folha colorida, escolha uma folha que seja clarinha, certo? Ó, vou colocar aqui em cima, porque agora cruzo aqui a minha linha. Ó, vai cruzar, vai fazer este movimento para acabar. Até fechar o olhinho do peixe, ok? Então, ó, venho aqui, tô quase acabando. Ó, e seguro para fazer a curvinha aqui legal. Opa. Certo? Tô quase acabando. Ó, vou apertar com o meu lápis para ficar mais bem feitinho, mais bem acabado, para não grudar tudo no meu dedo. Pode pôr o dedo, claro que pode. Ok? E aí, quando eu acabar, o que que eu faço? Aí eu corto a linha, simples assim. Tá joia? Então, aqui, ó, eu já vou cortar. Minha linha veio até aqui, eu vou cortar. A minha tesoura não é boa, ó, que bom. E eu terminei o contorno do meu peixinho. Acabei cortando a linha um pouco menos do que eu devia, mas tudo bem. É que a tesoura estava meio ruim. Ok? E é isso. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um abraço para vocês.